Assis na TV. Oferecimento. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Hey, my friend, won't you take my hand and fly? Don't be shy, come on, by my side to fly. Get good. Olá, amigos da TV 10, está no ar mais um programa Assis na TV. Hoje um programa especial, porque recebo aqui um grande amigo, um radialista que todos, eu tenho certeza, já conhecem na cidade de Assis. Alves Barreto nos dá o prazer da presença aqui no programa de hoje. Barreto, muito obrigado pela participação no programa. O Zé Luiz, para você, para todos os nossos amigos que estão assistindo essa programação, para o Alex, para a sua equipe, muito obrigado de nos convidar. Eu estou aqui à sua disposição dizendo que é um prazer muito grande fazer parte desse seu programa. Bom, Barreto, deixa eu começar fazendo uma apresentação para quem ainda não o conhece. O Barreto sempre foi um repórter extremamente reconhecido, é apresentador, além de repórter da Rádio Cultura, apresentador de programas da Rádio Cultura. Eu queria que você, se conseguir, de uma forma resumida, contasse um pouquinho da sua história dentro da comunicação assisense. Pois não. Eu comecei no rádio, no Sistema Cultura de Comunicação, com o seu Antônio José de Camargo, isso na década de 70. Trabalhei na cultura, comecei após então o trabalho de operador de som, como repórter do Vossen, eu fazia cobertura do Vossen, Vila Operária Clube Esporte Mariano. Corremos todo esse interior de São Paulo, com Homero Rabelo, com Chico de Assis, Newton Matos, Alberto Roberto, Ivan Serra, Devanir José Batista, grandes locutores que passaram por Assis, Carlos Pirandré, que até hoje milita também no esportes. E no rádio esportivo aprendemos muito. O rádio esportivo tem que levar, você tem que fazer através do rádio esportivo uma imaginação muito grande para que o ouvinte possa ouvir e ao mesmo tempo imaginar a jogada como fosse numa televisão. E eu confesso, Zé Luiz, que ali eu aprendi muito e que ali foi o grande amor da minha vida na área profissional, trabalhar como repórter esportivo. Depois do esporte, você sabe que no interior não tem esse negócio de setorista, né? Você trabalha no esporte, tem que cobrir também polícia, educação, agricultura. Comecei a fazer jornalismo, consegui também fazer um curso na faculdade, né, de jornalismo, que também me ensinou muito e que o corpo docente, cada dia que passava, a gente aprendia coisas diferentes. E estamos aí, nessa história linda do rádio. Bom, vamos por partes. Eu queria que você contasse um pouquinho para o nosso telespectador. A gente falou de esporte, que aliás também tem um carinho muito especial pelo departamento esportivo, digamos assim, porque realmente nos traz muito prazer. O esporte, de uma forma geral, ele é muito gratificante. Mas eu queria que você tentasse citar aí, tentasse lembrar dos momentos mais importantes, na sua opinião, em relação ao esporte assisense, em qualquer que seja a modalidade. Pois não. Aliás, você, a tua equipe, tem um marco fundamental na história do esporte assisense, que é a transmissão do basquetebol, né? Qualquer pessoa, qualquer criança principalmente, dizia nas ruas: ah, eu assisti o basquete na TV, eu vi o Conte vencer na TV. Então isso foi um marco fundamental na nossa história. E quando a gente alcança uma certa idade, a gente começa a dar mais valor nos marcos, na parte histórica da vida, né? Quando você está jovem, você só pensa naquele momento, para você o hoje é fundamental. E quando a gente chega numa idade, eu estou com 53 anos, 37 na área de jornalismo, então hoje eu dou muita bola, muita atenção no feedback, tá certo? Também no que passou. Que sim, o hoje tem tudo a ver com o ontem, né? Tem claro, tudo a ver. E um detalhe que marcou muito a minha vida foi a participação do Vossen na década de 80, quando o Vossen conseguiu levar o nome de Assis para todo o Brasil. E naquela época não tinha ainda o celular, não tinha ainda a internet,
tudo era muito difícil, né? Para você conseguir o resultado de um jogo Vossen e Votuporanguense, demorava horas para você chegar. Vossen em Tanabi, Vossen em São José. Hoje não, hoje todos os sites têm a informação praticamente na hora. Mas na década de 80 não existia nem o celular, nem a internet. Então tudo era muito difícil. No ano de 84, quando o Vossen ficou entre as 4 melhores equipes do futebol paulista, foi um marco maravilhoso. Nós sofremos muito, a equipe sofria muito, era muito difícil, tudo já era caro para você levar uma equipe. Você sabe disso, você dirigiu equipe de externa, você sabe levar uma equipe de externa longe de Assis, tudo era muito caro. E naquela época o seu Antônio José de Camargo, também em memória o Celso Camilo Costa, tiveram contribuições ímpar, porque eles apostavam. Primeiro a gente gastava, depois eles pagavam. Então, era uma equipe maravilhosa, grandes narradores, grandes repórteres, naquela época tinha em Assis, e a gente conseguia trazer para o ouvinte, até sem retorno, você transmitia, sabia que estava chegando aqui na Central, mas transmitia com amor. O outro dia que você tinha repercussão, né? Quando você falava uma coisa, uma vinheta bonita, quando você conseguia colocar um lance legal no rádio, as pessoas, nossa, Barreto, ontem você falou tal coisa, ficou bacana aquilo, me emocionou. Então era essa a história, e é essa a história ainda do rádio e da televisão. Eu acho que vai passando o tempo, a gente vai se acostumando com isso. Mas você citou aí o feedback, quer dizer, essa relação de que nós falamos e comunicamos, para dali 2 minutos ou 3 minutos, ao encontrar alguém na rua, já ouviu, já falou, já opina. Isso é muito importante, né, Barreto? É muito importante, e esta rapidez hoje que tem o jornalismo, com a evolução, né, da era da informática. Mas na década de 70, 80, a situação era muito mais difícil do que hoje. E hoje você vê que as grandes emissoras do Brasil conseguem transmitir 3, 4, 5 com links, né? Com câmeras em todos os pontos. Então fica tudo muito fácil, né? Você está vendo a sua casa, nossa, como é fácil, mas não é não. Quem está por trás de tudo isso sabe o quanto é difícil, o quanto os empresários lutam por isso, né? Uns empresários até, infelizmente, quebram financeiramente porque querem fazer aquilo com perfeição. E a perfeição hoje custa muito caro. Bom, para a gente continuar falando um pouquinho do esporte, nós tivemos o Vossen, aliás, como uma grande referência. Até hoje, os grandes comunicadores, narradores, comentaristas lembram do Vossen. Tivemos o próprio Conte Assis, tivemos, enfim, o Assisense, tivemos boas passagens do esporte. E agora? Por que será que Assis está nessa fase? A gente tem muito pouco retorno em relação ao esporte, está difícil em relação a patrocínio, está difícil na organização. O que você acha que está levando o esporte para esse caminho? Eu acho que está faltando um pouco mais em nós. Eu me coloco também nessa ligação de amar a cidade de Assis, de humildade. O que falta em Assis hoje é união, tá? Porque um grupo só não consegue chegar em lugar nenhum. 2 grupos, dificilmente. 3 grupos já começam a caminhar 2 quarteirões. E com uma grande união, nós podemos chegar a 1000 km, 1000 quilômetros. O que falta em Assis hoje é humildade, amor à cidade e, principalmente, ter vontade de fazer o melhor para a cidade de Assis na área de esportes. Porque sozinho, um grupo só não vai conseguir. Seu Pedro Busarrosco sozinho não vai conseguir. O seu Gerson Conte sozinho não vai conseguir. Mas se realmente existir uma vontade, tá certo? Uma vontade de união, tá certo? Nós vamos chegar longe. É o que acontece, Luiz. Me desculpa fugir do assunto. Não? Mas o que acontece nas eleições para deputado. Sim. Se Assis tivesse a humildade de lançar um nome só, todas as eleições Assis tinha um deputado estadual e um federal. Sim. E você sabe a diferença que faz um deputado para a cidade. Nas últimas eleições, nós tivemos o João Antônio Binato, tivemos o Reinaldo Farto Nunes, o Camilo Gava, o Célio Diniz, e nós não chegamos em lugar nenhum. Chegamos pertinho do horizonte positivo, que foi através do João Antônio Binato. Mas até agora, infelizmente, não aconteceu nada. Eu aposto muito, se Assis tivesse, logicamente, um deputado arrojado, como é o João Antônio Binato, Assis ia ganhar muito com isso.
Porque queira, naturalmente, tem pessoas que vão criticar essa minha opinião, Sim. mas eu queria ter a inteligência e a vontade de ver Assis crescer como o João Antônio Binato tem, tá certo? Certo. Assis ia ganhar muito com isso, mas enquanto tiver um trabalhando e 3 jogando pedra, ou 3 puxando o tapete, Assis não vai sair disso. E eu sinto muito, eu estou com 53 anos, eu tenho um filho com 22, você também tem um filho nessa faixa de idade. Eu queria muito ver meus filhos estarem em Assis, numa cidade boa, bonita, com cursos universitários. Mas enquanto tiver essa situação em que um está fazendo e tem 3 puxando o tapete, a minha geração não vai ver um Assis maior, infelizmente. Bom, vamos falar sobre isso então, sobre a relação com a comunicação. Aliás, Assis tem algo que poucas pessoas acabam discutindo isso, mas nós temos em Assis algo de, digamos assim, de anormal. Nós temos muitos veículos de comunicação para uma cidade, né, com o porte de Assis. O que a gente analisa, e aí eu peço a tua opinião, é que acaba, digamos assim, perdendo o foco, quer dizer, são muitos veículos. Quando se pensa num projeto maior como esse mesmo, de transmissões esportivas, quando se pensa em algo diferenciado, obviamente se pensa em patrocínio. Com essa divisão que há de tantos veículos, como é que você analisa isso? Como que você acha que dá para ajustar para que possa haver um investimento maior em determinados campos da comunicação? Eu acho que tinha que ter um tipo de uma cooperativa de comunicação, Tá. certo? Não precisava só a Rádio Cultura transmitir, ou só outra rádio transmitir, ou só o Canal 10 transmitir. O que poderia acontecer era, cada domingo, um veículo transmitia, Tá. certo? Tá. O que acontece? A gente firmaria parcerias com o comércio, com as empresas de Assis, e você tinha condições de fazer uma divisão. Todos os canais iam ter um retorno, e, ao mesmo tempo, todos os canais também iam transmitir. Certo. Mas, de novo, eu volto a insistir para você, né? O lado de orgulho, né? O lado de orgulho não vai... Enquanto Se tiver união, você vai querer transmitir, infelizmente, o outro lado vai estar criticando, falando mal da sua empresa, num certo órgão de empresarial. Aham. Então, nós não vamos chegar em lugar nenhum de novo, enquanto o que falta para Assis é humildade. Bom, vamos falar um pouquinho da história sua de reportagens. Eu queria que você tentasse lembrar aí reportagens que te marcaram de forma positiva e também daquelas que te marcaram de forma negativa. Ou seja, coisas boas que aconteceram e coisas ruins que você, com a tua profissão, é obrigado a relatar em suas reportagens. Então eu começo pela notícia positiva. Uma das maiores alegrias que eu tive como jornalista, como repórter, são 2 coisas maravilhosas. Narrar de Araraquara, do Estádio Morado do Sol, a vitória do Vossen contra o Jalecense, e o Vossen conseguiu, com aquela vitória, ficar entre as 4 melhores equipes de São Paulo e, por consequência, disputar o quadrangular final, que era Vossen, Jundiaí, que na época o lateral direito do Jundiaí era o Wagner Benazzi, que hoje é uma referência como treinador, o Noroeste, e União Agrícola Barbarense. Então, uma cidade como Assis, que na época tinha 80 mil habitantes, né? Tá. Hoje chega a 100, uma cidade pequena, conseguiu colocar entre as 4 melhores equipes, porque você vê a potência que é a União Agrícola Barbarense. Santa Bárbara do Oeste é uma região muito rica, ali une Piracicaba, Limeira, né? A própria Santa Bárbara do Oeste. O time do Noroeste de Bauru, tradicional time do futebol paulista. Jundiaí, que também Jundiaí é uma cidade rica, e Assis, uma cidade pequena, pobre, e que conseguiu colocar entre as 4 melhores equipes, com uma luta incrível de todos. Na época o presidente era o seu Pedro Busarrosco, o Cláudio Bandini, o Tenente Galvão, que hoje comanda o APAS, enfim, pessoas lutadoras, Paulinho Calçados, Adêmio Fetter, conseguiram colocar Assis na grande mídia. E era comum, Zé Luiz, eu como repórter, passar todos os dias matérias para o Sistema Globo de rádio e a Rádio Bandeirantes, que a Bandeirantes tinha o programa esportivo às 5h30, e todos os dias lá estava Alves Barreto, Carlos Perandré, Chico de Assis, Newton Matos, passando as notícias de Assis. Quer dizer, para a cidade era um ganho que não tem como você calcular o quanto custa isso, né? Uma outra notícia muito linda que eu passei foi quando o tenente Giliar Pellegrino anunciou no meu microfone a criação do 32º Batalhão da Polícia Militar. Na época existia uma dúvida se era
31º ou 32º, porque tinha a luta também de Ourinhos para ganhar o batalhão de polícia. E o tenente Giliar, hoje coronel, passou para mim, em primeira mão: olha, Valdeir Alves Barreto, hoje saiu oficialmente que Assis vai ter um batalhão de polícia. Eu era jovem e qual que era meu sonho? Trazer progresso para Assis, porque claro, através de um batalhão de polícia, muitas coisas Assis ia ganhar. Então, esses dois marcos positivos. As coisas mais tristes primeiro, foi um acidente na rodovia Raposo Tavares com trabalhadores rurais. Na época, eu fiquei no IML, passando as notícias, a gente parecia mais que estava no matadouro. Tantas pessoas mortas, pessoas numa situação que eu chorei. Tá? Chorei porque ali eu vi uma das coisas mais tristes da nossa vida, que foi você ver trabalhadores, né, indo para o seu ganha-pão e, de repente, ver a sua vida perdida ali numa fatalidade que não tem como levar para os nossos amigos do Canal 10 o quanto isso dói. E ainda também num acidente, no dia 12 de outubro, recentemente fez aniversário, um ônibus levando crianças e familiares para um presídio na região de Araçatuba. O motorista perdeu, ele veio sentido Assis e se perdeu no trevo que ia para a SP-294 e veio parar aqui em Assis. E ali perto do aeroporto ele bateu num caminhão. Naquela época nós tivemos 8 crianças mortas, um pouco mais, um pouco menos, me desculpa se a minha memória está falha, mas foi um marco muito triste. Você vê crianças, sabe, crianças numa situação que ser humano nenhum merece. Então, infelizmente, esses dois marcos tristes, né, que eu transmito para você. Uma outra coisa também muito feliz que eu vivenciei foi com a viatura da Rádio Cultura. No dia 12 de outubro também, uma criança nasceu no carro da reportagem da Rádio Cultura. Chama Fernando a criança, uma criança muito linda. A mãe estava desesperada na hora de ganhar neném e, num passado não muito distante, uma ambulância era muito difícil. Para você conseguir uma ambulância era uma dificuldade incrível. Eu fui fazer uma reportagem no Jardim Paraná, reclamação de buraco nas ruas, e quando estava subindo com uma berlina da Rádio Cultura, uma berlina 82, uma berlina branca, que o Celso Camelo Costa comprou para nós da Rádio Cultura, uma mãe, uma avó desesperada: moço, a minha filha está para ganhar neném e eu não tenho condução para levá-la até o hospital. Eu falei: pois não, coloca ela aqui. Na época a viatura já era 4 portas, né? Eu peguei e coloquei a mãe no banco de trás. E quando eu cheguei na Melior, ali subindo o batalhão, atrás da antiga Melior, a mãe falou assim: eu não aguento mais. A criança nasceu dentro do carro da rádio. Então foi eu não sabia o que eu fazia. Eu parei o carro, eu ajudei a mãe a tirar a criança, e eu chorei quando a criança chorou também, que eu percebi que a criança estava viva. Porque a minha intenção era chegar o mais rápido possível na Santa Casa. Mas não deu tempo. Não deu tempo. Quando a criança chorou, que eu e a mãe percebemos que a criança estava viva, então ali eu chorei junto, porque foi realmente um momento emocionante. A possibilidade disso acontecer para quem trabalha no meio é maior do que o cidadão comum, porque, na verdade, a gente procura notícia. Você deve ter o mesmo perfil que a grande maioria, como eu tenho também. Quando a gente vê alguma coisa que é notícia, seja de que porte for, que tamanho, que segmento, a gente vai até a notícia e acaba acontecendo isso aí. Esses momentos diferentes, importantes e bonitos, né? Pois não, e as pessoas também, tanto através da televisão, através do rádio, têm uma confiança muito grande em nós, né? Para as pessoas mais sim, de periferia, pessoas mais humildes, né? O radialista, a pessoa de televisão, pode ser um salva-vidas. E em algum momento, realmente, o radialista, a pessoa de televisão, o jornalista, salva vidas. Ajuda muito. Ajuda muito. Ele ajuda você a resolver um problema, uma dificuldade. De repente, a pessoa precisa chegar até um médico e não consegue. Nós, de comunicação, sempre temos a porta aberta para isso. Então, as pessoas confiam muito e é por isso que nós, da comunicação, temos um papel social muito importante no dia a dia. Vou fazer um intervalo rapidinho, um intervalo comercial, daqui a pouco a gente volta. Nós estamos com Alves Barreto, uma das figuras mais conhecidas e respeitadas da comunicação assisense. A gente volta em instantes.
A melhor companhia para uma boa viagem. Quer levar sua turma para qualquer lugar do Brasil? A Andorinha traz para você o melhor serviço em fretamento. São ônibus convencionais, master, leitos e executivos de primeira classe. E mais, apoio em qualquer lugar do Brasil. Tranquilidade, segurança e qualidade você só encontra aqui. Junte sua turma e agende sua viagem. Ligue agora, 3322-2957. É ser sempre a melhor companhia para uma boa viagem. Muito bem, amigos da TV 10, já estamos de volta com o programa Assis na TV. Como eu disse no começo dessa entrevista, com muito prazer recebo o amigo e mais do que competente profissional da comunicação assisense, Alves Barreto, hoje apresentador e repórter da Rádio Cultura. Bom, vamos falar um pouquinho agora do dia a dia. As pessoas analisam, aliás, eu tenho certeza que você deve ter uma legião de fãs e de pessoas que te acompanham, porque sabe que durante todo o dia o Alves Barreto vai estar entrando ao vivo, ou seja, gravado, passando informações importantes para que as pessoas saibam o que está acontecendo naquele momento, naquele dia, na sua cidade. Conta pra gente aí, como é que é o seu roteiro, como é que você se prepara? Obviamente, como é que ele sabe, né, que tem essa notícia ou aquela? Como é o dia a dia do repórter? Como é que você faz a sua agenda diária para levar informação para o seu ouvinte da Rádio Cultura? Zé, a minha vida começa cedinho, 6 horas da manhã eu estou em pé. Tá. Primeira coisa que eu faço é contactar 3322-8644, Polícia Rodoviária. Bom dia Gomes, bom dia Ivan Sérgio Alves, bom dia Tácito, bom dia Paulo. Qual é a novidade? Ó, Barretão, agora há pouco teve tal coisa. Então você coloca uma roupa e vai trabalhar. 193, Corpo de Bombeiros, né? Tá. Polícia Civil, Polícia Militar. E você saiu para a rua, você não tem hora de voltar mais, né? Aí, 7 horas, eu participo do Giro da Manhã com a equipe Toninho Scaramboni, Tá. Vitorino Neto, o André Luiz, o Eduardo Camargo Neto, o Manuel Martinez, o Reinaldo Fartunuso Português. Então, 7 horas, estou ao vivo nas rádios Cultura AM, FM com o Giro da Manhã. Aí, às 8 horas até às 11 horas, a gente participa também ao vivo na Cultura AM e na Cultura FM com flashes, boletins informativos. E isso vamos até 5 horas da tarde, então é que tem trabalho. Tá. Essa flexibilidade que o profissional tem que ter hoje, como você citou na sua entrevista, o setorista, né? Eu só faço esporte, eu só faço polícia, eu só faço política. Uma cidade como Assis não dá para a gente pensar assim, né, Barreto? Tem que ter muita flexibilidade e acompanhar todos os segmentos dia a dia. Olha, até dou um toque para os estudantes de jornalismo, para quem está se formando na área de comunicação social e que tem intenção de trabalhar aqui no interior. Ainda no interior é uma riqueza muito grande de trabalho. Profissionalmente, a pessoa que queira realmente trabalhar e que tem talento e que tem vontade de aprender. Nós temos um grande garimpo aqui no estado de São Paulo. Falta, claro, que a pessoa que tem o tato, que tem o feeling, ele consegue o trabalho. Agora, se ele terminou um curso de qualificação ou terminou um curso da área de comunicação social com o sonho de que eu só vou trabalhar na área de política. Zé Luiz, só vou trabalhar na área de educação. Olha, infelizmente não é essa a realidade. Hoje, a gente costuma dizer isso na redação, hoje a gente tem que bater escanteio, correr e, se possível, marcar gol de bicicleta ou de cabeça. Não tem mais jeito de você ficar esperando a bola vir no pé. Não tem jeito mais. Você tem que buscar, ter muita fé em Deus, porque eu tenho muita fé, e com Deus, eu costumo dizer que quem traz no corpo essa marca possui a estranha mania de ter fé na vida. A pessoa que tem fé realmente consegue abrir qualquer porta. Barreto, eu tenho aproximadamente 36 anos de profissão, conheço um pouco de rádio, um pouco de televisão, e tenho certeza absoluta que você se encaixaria em várias emissoras da Grande São Paulo. Por que você nunca teve vontade de ir até São Paulo? Você não teve vontade de participar ou de viver o dia a dia de São Paulo? Conta a sua história em relação a essa sua opção, porque eu tenho certeza absoluta que você caberia em grandes emissoras de São Paulo. Zé, você sabe que profissionalmente eu sou uma pessoa feliz, em todos os sentidos, profissionalmente, como pai, como marido, como filho, eu sou a pessoa mais feliz do mundo. Não tem uma vírgula na minha vida que eu vou falar para você, mas eu queria pagar essa vírgula. A minha vida é maravilhosa.
eu tenho um pensamento desde criança que a vida é uma canção e ela merece ser cantada. A vida é uma canção realmente. Agora, o ritmo dessa melodia é você que traça. Se você quer um ritmo mais alegre, é você que traça esse ritmo. Se você quer um ritmo mais triste, é você que é o autor dessa sua vida. Então, eu, desde criança, trabalhei em rádio. Eu morava no sítio, ouvia muito o Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem. O Hélio Ribeiro era meu indicativo de vida. Ele usava muito a parte de filosofia no rádio, e eu ouvia muito aquilo. Tudo que o Hélio Ribeiro falava no rádio, eu procurava seguir no meu dia a dia, porque era um professor realmente de comunicação já moderno. Certo. Isso na década de 70. Depois foi Luiz Aguiar, Barros de Alencar, Pedro de Alcântara. Não sei se você, quando trabalhava em São Paulo, chegou a conhecer esses profissionais. Enfim, profissionais que até hoje são referências na comunicação. Comecei a trabalhar no rádio, trabalhei na Rádio Cultura desde criança, e eu trabalhava com Lourival Servilha, com Augusto Nunes, Maurício Garcia, Nilson Luiz Gomes, que é o Chuchu, enfim, pessoas maravilhosas, Ricardo Pitt, que eu amo profissionalmente. E eu fui trabalhar também na TV Record, com o Amarildo de Oliveira. Trabalhei muito tempo na TV Record, fazia matérias para a Record aqui na região. Tá. Aí eu recebi um convite para ir para Bauru. Fui lá, fiz teste de imagem, fiz teste de dicção, alguns erros de dicção, mas que na época a própria diretora, Ana Cláudia, falou: não, Barreto, dá para corrigir. Você não é tão velho assim, dá para corrigir. Aí houve uma alteração, né? O Amarildo andou discutindo com o diretor da TV Record, o irmão da Record, que você sabe como é que é, os bastidores de televisão, né? Foi para o SBT também. Eu comecei a fazer matérias. Na TV Record eu conheci o Mineiro, não sei se você conhece, que até hoje ele dirige o Datena. Um grande jornalista, o Mineiro, um dos melhores jornalistas na grande São Paulo. Ele fez o convite para fazer parte da TV Record em São Paulo. Eu fiz cobertura de um caso muito conhecido aqui em Assis, que foi o sequestro do Bertim. Lembro. Não sei se você lembra. Eu estava aqui. Eu fiz cobertura ao vivo para o Datena naquela época. E eles perceberam que eu tinha um jogo de cintura incrível, lógico. Quanto tempo trabalhando em rádio, né? Você erra pouco, mas você erra. O rádio ensina muito. O rádio ensina muito. Sem dúvida. E houve um convite. Mas naquela época, Zé, eu não sei se é por felicidade ou por coisa do destino mesmo, eu era vereador. Eu era vereador aqui em Assis. Então era difícil renunciar para ir para São Paulo, né? Então a minha esposa, a minha família, não, fica aqui, nós estamos bem aqui, e assim eu estou até hoje. Não me arrependo de nada, Zé. Estou bem aqui, estou feliz com o seu Antônio, com a dona Ana América, com toda a família Cultura. E se tem uma pessoa feliz hoje na vida, sou eu, viu? E eu quero ver todos os meus amigos felizes. Sem dúvida nenhuma. Você citou algumas coisas. O interior é o grande celeiro dos profissionais hoje em São Paulo. A grande maioria saiu do interior do estado porque nós aprendemos a essa flexibilidade que depois aplicamos na cidade de São Paulo, por exemplo. Eu queria, por justiça, se você me permite, dizer que se hoje eu estou no rádio, falando no rádio como repórter, eu devo a duas pessoas. Primeiro é o Homero Rabelo, que infelizmente hoje não está entre nós, né? Faleceu recentemente. E o segundo, Sérgio Boquembuso Filho. Sérgio Boca. O Sérgio Boca trabalhou muito tempo na Rádio Bandeirantes, Rádio Manchete, todas as grandes emissoras de São Paulo. Hoje o Serginho passou. Então, devo muito a ele, porque ele que me deu a oportunidade de falar. Eu era operador de som e de vez em quando ele dava a oportunidade de eu falar nos programas dele. E aí, quando surgiu uma vaga de repórter para trabalhar nos jogos do Vossen, eu comecei como repórter. O Benjamin, você não conhecia o Benjamin, era do seu tempo, fui para Prudente e não tinha repórter. Aí me jogaram na lenha e, graças a Deus, eu soube fazer daquele momento uma expectativa de trabalho, né? E foi isso a minha história. Barreto, eu sei que você tem a sua agenda, seus horários, mas eu não posso deixar você terminar o programa sem antes você levar aos nossos telespectadores os seus jargões. Queria que você pensasse aí aquilo que você usa ainda, eu tenho certeza, aliás, tem algumas que eu acompanho diariamente, mas que você passasse para o nosso telespectador alguns dos seus jargões históricos e os atuais. Bom, é uma coisa que eu gosto sempre de falar: no mundo tudo é força, mas só Deus é poder. Porque quando a gente entra na primeira reportagem falando de Deus, você já entrou com a vitória, né? Está 1-0 para você. A partir dali é manter o jogo e ganhar, o título é seu. Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. É uma frase do Milton Nascimento, que quando eu era criança, eu presenciei um fato muito triste, e o repórter falava:
Ele estava fazendo cobertura do incêndio da Joelma, que ele queria ter força para poder narrar aquilo, porque era muito difícil narrar aquilo. Sem dúvida. Roberto Silva, um grande repórter de São Paulo. Então, quando eu ouvi aquilo, eu falei, nossa, como isso é forte, né? Por tanto amor, por tanta emoção, a vida me fez assim. A vida me deu aquele momento, eu tenho que honrar aquilo, certo? E outras coisas que a gente fala muito no rádio, que marcou bastante, né? Polícia Rodoviária de Assis. Motorista, lembre-se, atrás de uma bola sempre vê uma criança. Não corra, não mate, não morra. E é verdade. Estou acostumado com esse. Você pode ver quando você está com o seu carro, quando a bola vem batendo no seu carro, para o carro. Vê uma criança correndo atrás. Porque, olha, atrás de pipa e atrás de criança, atrás de bola vem uma criança. Tá certo. Eu posso falar por que eu digo isso? Claro. Atrás de uma bola? Infelizmente, eu vi isso na pele. Eu estava jogando bola ali na Santa Cecília e a bola, o rapaz chutou, a criança chutou, a bola passou atrás do gol e foi para Marechal Deodoro, que na época não era nem asfaltado. A criança foi correr atrás da bola. Vinha uma senhora, não vou falar quem que é, porque eu não quero magoar a família, mas uma família muito tradicional. Ela bateu na criança, 2 dias depois a criança morreu no hospital. Naquela época não tinha nem hospital regional. A criança ficou internada e infelizmente morreu. E essa criança depois foi, lógico, já era uma pessoa linda, que fazia um trabalho maravilhoso com criança carente. Então, a partir dali, ela dedicou toda a sua vida para a criança carente. Morreu trabalhando para a criança carente. Então, eu tenho isso, que eu posso ajudar. Porque no dia a dia, não sei, é uma coisa que realmente, quando você vê uma criança, quando você vê uma pipa e uma bola, para o carro. Quando a circular abre a porta, vai devagarzinho, porque a criança desce, o idoso desce, você não sabe que rumo ela vai tomar. Então, são coisas que eu falo, sim, porque eu vivi. Essa criança que eu fui ajudar a sepultar, foi correr atrás de uma bola, né, que é até primo meu. Então, é por isso que a gente, quando eu comecei a trabalhar em rádio, eu falei, eu não quero só falar no rádio, eu quero transmitir alguma coisa que ajude as pessoas no dia a dia. E é por isso que eu criei esse. Tem pessoas que falam que isso é careta, né? É coisa de velho, mas não tem importância. Eu sou brega, mas sou feliz. Ô Barreto, eu vou te convidar para vir uma outra oportunidade, porque tem muita história para contar e eu espero que você consiga achar um tempo aí na sua agenda para retornar aqui no nosso programa. Quero agradecer sua participação, tenho um respeito muito grande por você como profissional e como pessoa. Desde que vim para Assis para trabalhar no meio de comunicação, a gente se fala, a gente está se encontrando sempre aí nos principais eventos. Tenho uma admiração muito grande e estou muito satisfeito de você ter aceito esse convite e participar do meu programa aqui hoje. Muito obrigado e seja bem-vindo sempre. Obrigado a você, o Alex, toda a sua equipe de produção aqui da TV Canal 10. E eu vou dizer para você, eu me aposentei recentemente pelo INSS. Sim. Só que sabe como é que é, né? Tem que continuar trabalhando. Continuo trabalhando no Sistema Cultura de Comunicação, conversei com o Sotoninho, com a dona Ana, com o Rodolfo, com toda a equipe da diretoria da Cultura. Eu continuo trabalhando na Cultura AM/FM. Eu estou à sua disposição. O que você precisar, estou aqui 24 horas à sua disposição. E, estando à sua disposição, estou à disposição do povo de Assis, né? Porque o Canal 10 hoje é referência, é um indicativo importante de informação. Eu estou sempre à sua disposição. Obrigado. Boa semana e que Deus nos proteja. Tá certo, Barreto. Obrigado pela participação. Muito bem, nós terminamos assim mais um programa Assis na TV, agradecendo o carinho da sua audiência. Nós estaremos de volta amanhã com mais um programa Assis na TV. Até lá. Assis na TV. Oferecimento Sicredi. Gente que coopera, cresce.